Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Deixa eu abrir parênteses aqui, ó. Você viu que quem é pastor, quem é líder, quem é ensinador, tem um jugo maior, né? Tiago deixa bem claro, no dia de prestação de conta diante de Deus, maior rigor para aqueles que ensinam. Então, às vezes a gente olha alguns ensinando uma coisa errada aí, fica tranquilo, um dia vai ter que dar conta de tudo isso, né? Pois vocês sabem que os que ensinam seremos julgados com maior rigor. Verso 2, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora não sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animal, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido dominado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Repita comigo, não pode ser assim. Verso 11. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Pode se assentar. Como introdução, eu quero colocar um videozinho, não sei se funcionou ali no Data Show. Se funcionou, pode soltar para a gente. Os dois frascos têm exatamente a mesma quantidade de arroz cozido. Os vidros foram vedados 60 dias atrás e armazenados no mesmo local. A única diferença entre eles foram as palavras. Você não consegue. Seu feio. Burro. Você não é mais meu amigo. Eu gosto de você. Você é um anjo. Você consegue. Você é capaz. Eu sou seu amigo. O que recebeu as palavras negativas apodreceu. Já o vidro com as palavras positivas conservou o arroz. A iniciativa foi da professora Ana Paula, que dá aula de relaxamento para as crianças. Dentro de uma faixa etária, eles acabam gerando aqueles conflitos de gênero, né? As meninas contra os meninos, e eles acabam se ofendendo de maneira assombrosa. A questão de você é um chato, eu não sou mais seu amigo, eu não quero você perto de mim. Então essas coisas acabaram acendendo em nós uma questão para poder trabalhar com eles, de que as palavras que eles lançam uns contra os outros e até mesmo para si, elas têm bastante interferência na vida deles no dia a dia. O experimento foi realizado com base em um vídeo da internet, mas aqui o objetivo não era entender exatamente o que aconteceu com o arroz. De qualquer forma, o resultado já serviu para melhorar o comportamento das crianças. Eles têm tomado mais cuidado com relação às coisas que falam para si e as coisas que falam para os outros, né? Muitos deles, muitas turmas acabam falando assim, meu pai sempre falava muito, brigava muito no trânsito, então tem tomado mais cuidado com relação a isso, porque eles têm interferido dentro de casa, né? O arroz bom, ele não apodreceu porque a gente falou coisas boas, mas esse apodreceu porque a gente falou coisas negativas, então ficaria bem doente a gente, se a gente ficasse falando. Então é melhor sempre falar coisas boas uns para os outros? É melhor sempre assim. Eles entenderam direitinho a mensagem que a professora tentou passar. Se a gente falar alguma coisa muito má para uma pessoa, ela pode ficar muito chateada e magoar por dentro dela, mas se a gente falar uma coisa positiva e boa, ela fica mais feliz. Se a gente começar a tratar mal, até a nossa família, se a gente começar a falar mal delas, a gente pode até perder ela.
A psicóloga explica que o trabalho feito na escola é muito benéfico, porque é justamente nessa fase que as crianças começam a desenvolver as características que vão acompanhá-las para o resto da vida. Quando elas estão na idade escolar, é onde a gente até costuma dizer, né, os neurologistas dizem que o cérebro delas funciona como uma esponjinha. Tudo que a gente apresenta para elas, elas vão absorvendo. Então, se a gente já desde pequeno ensina para elas a importância delas se tratarem bem, delas observarem as coisas positivas que os amigos têm, as coisas boas que elas fazem, né? Isso é bem importante. Quando a gente fala coisas negativas pra gente mesmo, a gente fica. Deve dar uma dor no coração. Já a positiva já calma. Daí as crianças, né, recebendo uma lição. Eu recebi esse vídeo, achei interessante. Não sei se tem base científica, né, mas eu conheço muitas bases científicas, né, a respeito de palavras. Por exemplo, várias pesquisas com plantas. Plantas que né, os donos conversam com elas, cantam para elas, né, ou plantas que ouvem um certo tipo de música, né, têm o melhor desempenho que plantas que não recebem isso, né. Uma pesquisa nos Estados Unidos também já mostrou que as pessoas, né, que recebem palavras positivas têm melhor comportamento, melhor desempenho, assim por diante. Tem pesquisa científica sobre isso. Mas a palavra de Deus, já 2000 anos atrás, mostra a importância das palavras. E a gente precisa nos alertar, porque tem muita gente destruindo a si e destruindo o lar, justamente por não saber usar a boca, a língua e as palavras. Se você fazer um exercício agora de lembrar, tenta lembrar a cena mais angustiante de briga que você já presenciou na sua família, na sua casa, no meio de parentes. O que você vai encontrar lá? Palavras erradas, ditas no momento errado e da maneira errada. Todas as brigas que você possa imaginar, que chegaram realmente em tragédias, têm um viés: a língua, palavras. As guerras que nós vemos acontecerem no mundo têm um viés: palavras malditas. Então nós precisamos entender a importância de saber usar as palavras. O livro que nós lemos, Tiago, já falei para os irmãos, quem escreveu foi Tiago, o irmão de Jesus. Não era Tiago, um dos 12, né? O Pedro, Tiago e João, não era esse Tiago. Era Tiago, irmão de Jesus. É bem provável, que esse menino cresceu ouvindo Jesus falando isso que nós lemos. É bem provável. As ilustrações que nós vemos também paralelo com os ensinos de Jesus, a respeito de sair água doce, água amarga, a respeito de fruto, pode uma videira dar figos e assim por diante, tudo isso ensino de Jesus. Eu já vejo esses meninos crescendo. Jesus sempre foi perfeito, Jesus nunca errou, Jesus nunca pecou. Esses meninos crescendo, é bem provável que certa altura ali, José, o pai morre, Jesus assume a posição de provedor daquela casa, mas sempre repreendendo e ensinando os meninos, os irmãos dele, a respeito das preciosidades que nós vimos ali, de saber usar a palavra com sabedoria. E Tiago, ele já começa ali no capítulo 3 falando de algumas coisas importantes. Primeiro, o poder das palavras para influenciar toda a vida. Olha isso. Aquilo que as pesquisas lá nas universidades dos Estados Unidos descobriram, Tiago já falava aqui. Por causa das palavras, o uso errado das palavras, você pode comprometer o sucesso de uma vida. Tiago, ele faz algumas comparações. Primeiro, o freio na boca dos cavalos. Colocou o freio na boca do cavalo, você leva para cá, leva para lá. O cavalo tem muita mais força do que o seu dono. Mas quando está ali, né, com a rédea, o dono leva para lá, leva para cá, faz o que quiser. Freio na boca. Depois ele vai dizer, assim como um grande navio tem um leme pequeno, assim também a vida é direcionada por causa da língua. E ele vai dizer, assim como uma pequena fagulha pode incendiar uma floresta, assim também a língua pode incendiar
todo um corpo e uma vida. Então, a primeira coisa que ele vai falar é isso, o poder das palavras para influenciar toda a vida. Depois ele vai falar sobre a dificuldade de domar essa fera. A dificuldade de domar essa fera chamada língua. E ele vai fazer uma comparação. O ser humano conseguiu dominar todos os seres. Se ele tivesse o nosso tempo, ele ia dizer, o ser humano conseguiu chegar na lua. Mas ele faz comparação do que ele via. Via gente dominando o leão, provavelmente via gente dominando cobra, o ser humano dominando todos os animais, mas não consegue dominar a própria língua. E ele então vai dizer sobre essa incoerência. Incoerência de pessoas que querem viver uma vida abençoada, mas não sabem controlar as palavras. Daí ele vai dizer que da boca pode proceder bênção e maldição. Como isso? Uma hora está abençoando, outra hora está amaldiçoando. Uma hora está falando coisas boas, daqui a pouco está xingando. Ele vai dizer sobre a fonte de água doce e água amarga. E ele vai dizer, pode a figueira produzir azeitona ou a videira produzir figos? Ou seja, não tem como você estar em Deus, ser abençoado por Deus, viver uma vida que agrada a Deus e não usar as palavras do jeito certo. Então, quando nós olhamos esses versículos e para a nossa vida, a gente precisa responder a pergunta que nós estamos propondo nessa série. Como eu posso edificar o meu lar, a minha casa, a minha família com as palavras? Anota aí, você que está anotando. Primeira coisa, encha a sua mente e o coração com coisas boas. Encha a mente e o coração com coisas boas. Eu não vou falar muito desse assunto, porque naquela série, Desintoxicando a Alma, eu falei sobre você botar o lixo para fora. Se lembram disso? Amém? Mas Jesus, ele foi muito claro. Quando ele viu aqueles religiosos pomposos, né, querendo viver uma espiritualidade maravilhosa, ele chegou para aquele povo e ele disse, em Mateus 12:33, uma árvore boa dá fruto bom, uma árvore má dá fruto mal, pois a árvore é conhecida pelos seus frutos. E daí ele vai dizer assim, né, ele dá um elogio para os caras, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Esse ditado ficou popular, mas é Jesus que está falando, frase de Jesus. A boca fala do que o coração está cheio. Pergunta para quem está do seu lado, o que está no teu coração? O que tem no teu coração aí? Irmãos, as palavras que nós pronunciamos são resultados das nossas vivências. As palavras que nós proferimos são resultado do que nós ingerimos, do que nós vivemos, do que nós estamos praticando. Simples assim. Simples assim. Por isso eu repito, para de ingerir lixo. Daniel dá um exemplo disso. Daniel, capítulo 1, nós vamos ver ele, né? Não se assentando nos manjares do rei. E o versículo 8 diz, pois Daniel colocou no seu coração não se contaminar dos manjares do rei, nem com os vinhos que ele bebia. Por quê? Mesa naquela época era símbolo de unidade. Vamos fazer amizade, vamos compartilhar a mesma vivência, as mesmas experiências. Daniel olhou aquilo, aquela imoralidade, aquela idolatria, aquela podridão. Não era nem o fato da comida ter sido consagrada a ídolos. Daniel não queria estar naquele meio, naquele contexto, recebendo aquele lixo todo na mente dele. Então ele diz, não vou me contaminar. E eu preciso alertar você que quer abençoar a sua família, cuida para que o seu coração não seja envenenado. Cuida para que o teu coração não esteja apodrecido, porque as tuas palavras, consequentemente, vão sair. E as palavras saindo é um ciclo, volta de novo e você vive uma vida ruim. Uma porcaria de vida. Você fala coisa ruim, vem coisa ruim. E vira aquele ciclo. Por isso, cuida com algumas coisas, cuida com as suas amizades. Cuida com quem você anda. Cuida quem você bota dentro da sua casa. Cuida quem que você escolhe para ser amigo. Como diz o velho ditado, né? Irmão a gente não escolhe, nasce já veio o pacote fechado. Agora, amigo eu tenho oportunidade de escolher. Gente, sejam amigos de pessoas boas.
Amigo de pessoas que vão te edificar, vão te construir, vão te abençoar. Aquele amigo que só murmura, só critica, só fala palavrão, só xinga, só fala coisa errada, só conta piada suja, pessimista, incrédulo. Essa pessoa, quando está contigo, está colocando um monte de coisa ruim no teu coração. Consequentemente, você vai tentar abençoar a sua família, mas não consegue, porque o teu coração está cheio de lixo. Abriu a boca, saiu lixo. Cuidado com as mídias. O que você está recebendo no WhatsApp, no Facebook? O que você está assistindo na televisão? O que você está assistindo no YouTube? E falando em YouTube, ô geração que perde tempo vendo YouTube. Pega o vídeo desses YouTubers mais famosos, que agora YouTuber é profissão, né? Gente ganhando muito dinheiro fazendo videozinho. Mas para fazer videozinho, tem um monte de gente perdendo toda a moral, toda a índole, tudo aquilo que é certo. É o relativismo, não se tem mais certo e errado. A pessoa vai, xinga todo mundo. Pega os principais youtubers do Brasil, os principais canais de YouTube do Brasil, é só palavrão, xingamento, imoralidade. Aquilo está entrando, você não percebe. Você não está assistindo, nossa, mas ele falou uma palavra muito feia, nossa, mas esse pensamento é muito imoral. Você está recebendo, está rindo, está curtindo. Você, na verdade, foi ali para relaxar. Só que, inconscientemente, aquilo está se alojando no seu coração. Quando você menos espera, você está botando para fora em palavras, amaldiçoando a sua casa. Cuidado com isso. Cuidado com o pessimismo. Sabe aquele tipo de gente que só fala palavra negativa? Fuja dessas pessoas e não seja você um assim. Ai, pastor, eu nunca vou conseguir casar, ninguém gosta de mim, nunca vai dar certo. E fica compartilhando derrota o tempo todo. Você conhece alguém assim? Não, né? Aqui ninguém conhece alguém assim. Mas escute isso. A partir do momento que você verbaliza palavras negativas, você está dando ferramentas e armas para o diabo atuar na sua vida. O diabo conhece os nossos pensamentos, sim ou não? Não. Não. O diabo não conhece os nossos pensamentos. Deus conhece os nossos pensamentos. O diabo não. O diabo não tem acesso na nossa mente. O diabo, ele tenta nos influenciar e entrar, sim, no nosso corpo. E daí, a gente fica aprisionado por ele. Agora, um ser humano normal, o diabo não conhece, não consegue ler o pensamento. Observa, tenta entender o que está se passando. Agora, a partir do momento que você verbaliza, o diabo sabe o que está na tua mente. Eu não vou dar nada. Eu não sou ninguém. Fala uma coisa para o filho, você é burro, seu idiota, você não vai dar nada. O diabo usa esses mecanismos. E daí sim, ele começa a alimentar esse lixo, essa podridão. E ali se torna uma cilada para destruir a sua vida. Por isso, solteirão, você que fica dizendo, ninguém vai gostar de mim, né? Ninguém olha para mim. Cara, para com isso. Olha naquele espelho e diz, lindão, né? Maravilhoso, vai dar certo. Tem uma mulher esperando você, vai te amar. E as mulheres assim também. Joga palavras boas. Porque senão você vai estar dando brecha para o diabo ficar te colocando cada vez mais no pessimismo. Quer ver um outro cuidado que você tem que ter? A generalização. Generalização. Gente que está com o coração cheio de equívocos. Deu uma coisa errada na vida, né? Bateu o carro. Daí ela olha, mas que vida porcaria, está tudo errado. Olha só, hiperboliza os problemas, está tudo errado. Mas almoçou, tinha comida na mesa, a família está bem, conseguiu pagar a conta de água, está trabalhando, está tendo uma renda todo mês, mas porque bateu o carro, está tudo errado. Lançando palavras que estão generalizando o caos na sua vida. Cuida com essas coisas, para que isso não encontre espaço no seu coração. Mais uma vez eu repito Provérbios 4:23, sobre tudo que deve guardar, guarda o
coração, a mente, porque dali saem as saídas da vida. Se você andar com gente assim, ficar retroalimentando isso dentro de você, o tempo todo, você não vai chegar em lugar nenhum e não vai ser uma bênção na sua casa. Presta atenção nessa frase. Ponha a mente em ordem antes de pôr a boca em movimento. Ponha a mente em ordem antes de pôr a boca em movimento. Paulo, 2000 anos atrás, vai dizer em Filipenses 4:8, meus irmãos, finalmente tudo que é bom, tudo que é justo, de boa fama, que há louvor, aquilo que faz bem, isso ocupe o vosso pensamento, porque dali você vai falar palavras, você vai escolher os seus caminhos, cuida daquilo que realmente está dentro de você. Nutra a sua alma com coisas boas. Primeiro passo. Segundo passo, para você edificar sua casa com palavras, interrompa o fluxo do mal. Interrompa o fluxo do mal. Responda para você. O que você faz quando alguém te xinga? O que você faz quando alguém te ofende? O que você faz quando alguém te calunia? O que você faz quando alguém te critica? Todos nós somos falhos. Todos nós erramos. Mas a gente precisa cuidar para que o erro do outro não venha gerar em mim também o desejo de errar com ele. E assim o fluxo continua. Sua burra, seu idiota. Sua gorda, seu feio. Incompetente. E fica aquele negócio, aquele ciclo alimentando o ódio, a raiva, a autodestruição da família. Por isso, tem que cuidar. Olha só o que diz Provérbios 10:11. A boca do justo é fonte de vida. Fonte de quê? Vida. Mas a boca dos ímpios abriga a violência. Por isso que a primeira palavra que eu falei nessa série sobre inteligência. Qualquer pessoa inteligente percebeu que o cônjuge não está num dia bom. O cara chegou brabo, xingando tudo, falando palavrão, meteu a boca na esposa. Se ela não for prudente e inteligente, o que ela vai fazer? Não vai interromper um fluxo do mal. Ela vai dar de volta. E ali, piora a situação dele. Ele recebeu uma palavra ofensiva, mas eu passei o dia trabalhando, estressado, e você chega aqui e você me xinga. E fica. Por isso que a palavra diz, a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com a própria mão. E o homem também, a mesma coisa. A esposa está estressada, passou o dia também trabalhando, chegou em casa, teve que fazer comida, limpar a casa, arrumar os filhos, estressada. O homem sábio vai edificar, vai ajudar, vai falar palavras positivas. Mas ela chegou estressada, vomitou um monte de coisa em cima dele. Não alimente o fluxo do mal. Interrompa. Palavras erradas, ditas no momento errado, da maneira errada, destrói as famílias. Provérbios 18:21 diz, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Vida e morte, aqui, no poder da língua. Por isso que, quando você diz que não vai dar certo, que não vai dar nada, quando você, pai estressado, mãe estressada, olha para o seu filho e xinga, chamando burro, tirou 0 na prova, idiota, os outros estão... Essa palavra, vindo de um amigo, é uma coisa. Porque na escola os amigos vão se xingar. E a professora falou que realmente está acontecendo, por isso ela fez aquela dinâmica lá. Agora, quando vem de uma autoridade, um pai, uma mãe, um tio, um avô, dizendo para uma criança, você não vai dar nada, gente, isso aí é questão lógica, de psicologia, vai crescer com traumas, vai crescer com problemas. Conheço adulto de 50 anos, que a vida dele é tentando provar que é alguma coisa, porque alguém lá atrás disse que ele não seria nada.
Então a vida dele é isso, não encontrou ainda o seu valor na cruz, não entendeu que para Deus ele é especial, foi criado para um projeto. Mas por quê? Porque uma autoridade na vida dele, lá atrás, semeou lixo no seu coração e ele não conseguiu lidar com isso. Cuida quando você na sua briga conjugal, deixa sair palavras negativas. Maldito dia que eu casei. Você está amaldiçoando o dia que você casou. Que lá atrás era um dia feliz. Está amaldiçoando. A família está presenciando. Você está dando legalidade para o diabo minar o bem-estar de vocês. Tem que ter cuidado com as palavras. Por isso, interrompa o fluxo do mal e pare de atrair maldição para você. O versículo que nós lemos diz, se você não gosta do que está... Aqui, ó, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha só o que diz Provérbios 8, 21. Nós vamos comer o fruto que nós lançamos em palavras. E a gente precisa estar atento com isso, porque palavras são semente. E se você não está gostando da colheita que você está tendo na vida dos filhos e do seu cônjuge, para pensar, reveja as palavras e comece a lançar boas sementes, para mudar essa história. Porque senão, realmente, a coisa vai ficar feia. Eu vou correr porque não vai dar tempo de falar tudo. O tempo já passou. Provérbios 21, 23 diz, quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Domingo retrasado eu preguei sobre a vida de Abigail e Nabal. Nabal, um homem que não media as palavras. Davi era fugitivo com alguns dos seus soldados, fugia do rei. E ele chega para Nabal, que ele tinha favorecido Nabal em algumas coisas. Você podia ir ver alguma coisa para os meus servos, um pão, né? Você está na festa aí da tosquia e tal. Nabal diz, quem é você? Tu não é ninguém. Quem que é a tua família? Estou nem aí para você. Palavras. Davi estava vindo com 400 homens para matar Nabal. E aconteceu um caos ali, porque palavras erradas. Sorte que esse homem tinha uma esposa o quê? Sábia, prudente. Quando ouviu falar que Davi estava vindo com seus soldados para matar toda a sua casa, toda a família, por causa das palavras de Nabal, ela pega pão, pega os alimentos e leva. E com sabedoria e palavras, ela diz, olha, ele falou besteira, eu quero que você nos perdoe. E com humildade, lançou palavras positivas, acalmou a ira de Davi. Palavras certas ditas no momento certo acabaram com uma tragédia. Poder das palavras. Provérbios 4, 24. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Então, gente, quando eu digo para você não alimentar o fluxo da maldade, cuidado com a reação. Porque uma palavra, ela pode incendiar um coração, como nós vimos ali. Uma fagulha incendeia uma floresta. Uma palavra, ela pode incendiar o coração para o mal. Cuida com o que você fala. E comece a falar coisas boas. Algumas práticas a gente precisava voltar, né? Os nossos antigos pais sempre cobravam de nós a bênção antes de sair de casa ou antes de dormir, né? Bênção pai, bênção mãe. Bênção vô, bênção vó. Hoje os filhos nem sabem o que isso significa. Hoje, na verdade, liga a televisão e dorme assistindo desenho as crianças. Cuidado com isso. Nós precisamos cumprir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós vencemos o mal como? Vençam o mal com o bem. Se vence o mal com o bem. O maridão chegou estressado, chutando tudo, xingando todo mundo. Receba ele com carinho. Meu amor, vem cá que eu vou cuidar de você. Quebrou. A esposa chegou estressada, angustiada, oprimida, falaram mal dela, chamaram ela de gorda, ela está louca da cabeça. Maridão, meu amor, vem cá, para mim você é linda. Você não está gorda, você está fofa, deliciosa, vem cá. Pronto, acabou. Vem cá, dá o seu pezinho aqui que eu vou lavar, fazer um carinho. Pronto. Sabedoria, usa as palavras para o bem. Não alimente o fluxo do mal. Amém ou não amém? Não vai ter como entrar nos outros assuntos, mas o próximo eu ia falar sobre mentira.
Não minta. Não minta. O pai da mentira é o... Quem disse isso? Jesus. João 8,44. O diabo é o pai da mentira. Lá, nos 10 mandamentos, um deles é: não darás falso testemunho. Olha o que diz Provérbios 26, 28. A língua falsa aborrece a quem feriu. A boca lisonjeira é causa de ruína. O que é essa lisonja? Bajulação, elogio falso. Mentira, elogio falso, só traz destruição e aborrecimento. Ei, falando de mentira, a velha história de Sócrates, né? As 3 peneiras. Alguém chegou falando algo para você, enviou um WhatsApp para você, comentou alguma coisa no Facebook. Primeira pergunta: é verdade? Se não é verdade, cai fora. Segunda pergunta: é algo bom? Vai me fazer bem? Vai me edificar? Terceira pergunta: é útil? Vai ser útil para alguma coisa? Vai produzir alguma coisa? As 3 peneiras. Se você passar tudo que chega para você nessas 3 peneiras, você vai evitar um monte de problema e confusão para a sua vida. E não vai atrair maldição para você. O que tem de gente atraindo maldição, porque compartilha mentira, acredita em mentira, é absurdo. Hoje, no mundo da internet, onde todo mundo tem voz e vez, né, a pessoa fez uma conta no Facebook e acha que é o juiz do Brasil. E vai lá e vomita o que quiser, compartilha o que quiser. Um monte de falsidade e mentira sendo compartilhada. Cuidado. Mentira é algo diabólico. O pai da mentira é o diabo. Você mentiu, está enganando, vai colher consequências. Fale a verdade. Um outro princípio para você edificar seu lar com palavras. Fale a verdade, mas com amor e respeito. Esses dias, né, eu estava conversando com a pessoa. Não, pastor, porque eu sou desse tipo que gosta de falar a verdade na lata. Só que é a pessoa mais encrenqueira que eu já vi. Encrenqueira. Na verdade, não gosta de falar a verdade. Gosta de ridicularizar, gosta de confrontar, de impor as suas ideias. Mas usa esse artifício. Eu gosto de falar a verdade na lata. A verdade, ela precisa ser acompanhada com respeito, com amor. Se coloca no lugar do outro, tenta ter entendimento, cuidado com essa questão de falar a verdade na lata, principalmente dentro de casa, porque lá fora a gente se domina, lá fora a gente tem que estar no politicamente correto na empresa, então a gente ouve um monte de coisa, dá vontade de dar um soco e falar umas verdades, mas a gente engole. Só que em casa a gente é quem realmente nós somos. E daí em casa tem gente que abusa da liberdade, se torna libertinagem, e da intimidade que tem com a esposa, com o marido e com os filhos, e descarrega tudo o que engoliu durante o dia inteiro em quem não merecia, em quem não tem nada a ver com as suas angústias, seus rancores, aquilo que você ouviu. Então, fale a verdade, mas com amor. Se você não está conseguindo controlar a tua ira, cara, nem vai para casa. Se tranca no carro, sobe lá no monte e grita dentro do carro, xinga todo mundo, mas quando chegar em casa, não vomita nos seus aquilo negativo que você recebeu durante o dia. Saiba esperar, tenha domínio próprio. Olha só o que Provérbio 17, 28 diz. Até o insensato passa por sábio se ficar quieto. E se contiver a língua, ele parecerá que tem discernimento. Até o insensato, se ficar quieto, vai se passar por inteligente. Cuida com esse negócio de falar a verdade na lata. Fale a verdade, com amor e no momento certo. E para finalizar, elogie mais e critique menos. Elogie mais e critique menos. Infelizmente, aqueles que são críticos de tudo estão arruinando a sua própria vida e a sua casa. Tem gente que chega aqui, porque nunca tem estacionamento nessa igreja bem na frente para mim. Porque o banheiro está assim, porque o som está assim, porque o ar-condicionado está assim, porque o pastor Ledial está de gravata vermelha sempre, que saco. E fica arrumando crítica para tudo. Nada está bom.
nada está bom. Está fazendo mal para si e está fazendo mal para os outros. Conheço algumas famílias que se destruíram, sabe por quê? Crítica à igreja e a pastor. Porque esses pastores são tudo ladrão, tudo uns vagabundos. Né? Pastor não trabalha, só critica pastor. Quando os filhos cresceram, não queria saber de igreja, não queria saber de pastor. Ouviram o tempo inteiro que pastor não presta, pastor é ladrão, né? Que são tudo sem vergonha. O que vai fazer na igreja? Só que daí, quando o filho está na droga, está na prostituição, não deu em nada, pastor, por favor, vai lá em casa. E a gente vai, a gente tenta ajudar. Mas cuidado, porque ao ser um crítico extremo, você pode estar minando a sua casa. Você pode estar gerando complexo nos filhos que nunca está bom aonde eles chegaram. Alguns filhos eu já atendi assim. Pastor, não importa o que eu faço, para o meu pai nada está bom. Nunca elogia, é só crítica, é só crítica, é só cobrança, é só isso. Esposas angustiadas, frias, sem brilho no olhar, porque o tempo todo recebendo crítica do marido. Maridos que não têm mais esperança, não têm mais sonho de vida, porque a esposa sempre oprimindo com críticas. Gente, isso é coisa séria. Língua, boca, palavras, pode gerar vida ou gerar morte. O que você está produzindo? O que você falou hoje? Hoje as tuas palavras, nesse dia de hoje, semearam vida ou semearam maldição? Curaram ou mataram? Provérbios 12 e 18 diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Olha isso. 3.000 anos atrás, Salomão já tinha entendido. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Eu finalizo dizendo: as tuas palavras evidenciam a que Senhor você estipulou para servir. Você estabeleceu que Senhor para servir? Deus ou o diabo? Efésios 4, 29 e 30 diz, Paulo dizendo para a igreja de Éfeso: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmite graça aos que ouvem. Olha o que ele diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Paulo, ele associa palavras torpes, enganosas, mentirosas, com o relacionamento com o Espírito Santo. Quando você mente, ofende, só critica, é pessimista, xinga, está entristecendo o Espírito de Deus que habita em você. Aonde Deus não está, não tem bênção, não tem vida, não tem paz e alegria. Se coloque em pé nesse momento. Tiago também vai dizer, capítulo 1 e verso 26, se alguém se considera espiritual, mas não controla a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor nenhum. Forte, né? Eu poderia falar mais algumas horas, só lendo o versículo da Bíblia que fala poder da língua e a influência da língua. Mas eu quero propor para você hoje uma aliança com Deus. Que você vai cuidar mais com as suas palavras. Eu tenho falado para vocês, Deus não é mágico. Ele não faz mágica. Não adianta você vir aqui na quinta-feira pedindo bênção para o teu filho, mas em casa durante a semana só tem xingamento, mentira e palavrão. Não adianta vir aqui pedir prosperidade financeira, se o tempo todo você declara: não vai dar certo, eu não vou conseguir, a porta não vai se abrir. Não adianta.
Não adianta você vir aqui pedir restauração para o teu casamento sem elogiar a tua esposa, falar palavras de amor aos que te cercam, lançar boas sementes àqueles que são. Não adianta. É por isso, primeiro ponto, encha-se de Deus, encha-se de coisas boas, encha-se daquilo que venha trazer proveito, porque daí vai ser natural. Não vai ser nada forçado. Você está cheio de Deus. O que sai de você, coisas boas de Deus, coisas que são agradáveis, coisas que edificam e geram vida. Ei, entendam essa verdade, e vocês vão ver milagres na vida de vocês, no seu casamento e na vida dos seus filhos. Ao sair daqui, eu não sei se você já falou para o seu filho algumas vezes, no momento da ira, palavras que destruíram. Se você fez, peça perdão. Se você lançou palavras sobre o seu cônjuge e se lembra que ainda não pediu perdão, um dia, mas pastor, faz 1 ano e pouco que eu lancei essa palavra, o tempo não vai apagar, vai amenizar, mas talvez aquela palavra está atravessada no seu cônjuge e você nem sabe porque o relacionamento está tão chato, tão frio. É porque está lá atravessado aquilo lá. Então hoje, chega em casa, olho no olho, eu quero te pedir perdão por isso, por isso, por isso. Pega as virtudes dessa pessoa e destaca. Se policia, usa a inteligência para isso. Faça uma lista das virtudes da sua esposa, do seu marido, e todo dia fala algo para ela. Se um elemento como um arroz apodrecia ou era saudável devido às palavras lançadas, imagine como está o coração do seu cônjuge, do seu filho, da sua filha, que é um ser racional, que absorve isso de uma maneira compreensível. Como que está esse coração? Eu quero que você feche os seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Deus, mais uma vez a Tua palavra falou aos nossos corações. E nós pedimos misericórdia sobre a nossa vida, porque tantas vezes usamos a língua para murmurar, criticar, xingar, humilhar, gerar morte. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, e nos dê a sabedoria divina, como nós recebemos hoje, para colocar em prática isso, Senhor. Ensina-nos a lidar com as nossas frustrações, dissabores, angústias, para não lançarmos isso em palavras naqueles que nós mais amamos. Deus, que nós venhamos ter a coragem, a hombridade, a dignidade de reconhecer os nossos erros e pedir perdão para quem precisamos pedir das palavras que lançamos. Ensina-nos, Senhor, a entender que quando nós falamos palavras negativas para as pessoas e para nós mesmos, nós estamos, infelizmente, cumprindo o propósito do diabo. Ensina-nos a ser melhor, Senhor, e que realmente o barco da nossa vida venha a ser, Senhor, conduzido por um leme que é dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que traz paz e gera vida. Que nós venhamos entender, Senhor, sobre o poder da palavra e mudarmos a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço quem está do seu lado. Diga para essa pessoa: eu vou ser melhor no uso das palavras.